Senhor a todos, dando continuidade aos nossos tutoriais da IBD do primeiro trimestre com o tema Evangelho de Marcos. A revista desse trimestre foi escrita pelo pastor Abinair Vargas Vieira. A lição é número 13, o servo ordena a pregação do Evangelho. A coordenação desse dia está a cargo do evangelista Douglas. Será ministrada no dia 26/3/2023. E também, essa lição número 13 é a última lição do trimestre. O segundo trimestre, o tema será o livro de Gênesis. Bem, nós estamos no tópico 2. O servo possuía um coração missionário. O autor diz que a missão dada por Jesus de ir a todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura tem um resultado ao longo dos anos, a implantação de inúmeras igrejas locais. Marcos 16:15. E disse-lhe, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Deixa eu aqui para não perder as minhas alterações. E cada igreja local estabelecida é uma testemunha do poder do Evangelho de Cristo e da ação do Espírito Santo. É o chamado para todo crente até que o servo volte para buscar a sua igreja. Sua igreja. O servo começou o seu ministério cumprindo o ID. O autor diz que o objetivo principal do servo foi ensinar a todos sobre o reino de Deus. Nos dias do servo, todos esperavam ansiosamente de ser libertos da opressão romana e do fardo pesado posto pelos líderes judeus. E surge o servo trazendo as boas novas da necessidade do arrependimento e de crer no Evangelho, que era a continuação da pregação de João Batista, que tinha sido preso. Marcos 1, de 14 a 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Aí no tópico do comentarista, o autor cita o bispo primaz Manuel Ferreira. Jesus concentrou seus esforços estrategicamente na Galiléia. Ele ia de cidade em cidade, e povoado em povoado, e sinagoga em sinagoga. Mateus 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga dele, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. No item 2.2, o servo montou sua equipe missionária. O autor diz que, antes de ordenar o anúncio das boas novas do reino, o servo treinou seus discípulos. Treinava levando por onde ele percorria. Marcos 1, 17 e 20. Jesus lhe disse, vinde após mim e fazei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes. E logo chamou, e eles, deixando o seu pai, Zebedeu, do barco, e com os jornaleiros, foram após ele. Ensina-te o mesmo modo de pensar a respeito do amor pelos perdidos. O fruto que a igreja colheu comprova o seu projeto pedagógico tendo sido bem sucedido com milhares de vidas alcançadas. Proclamar as boas novas do reino de Deus ainda continua sendo a principal missão da igreja de Cristo. O autor ensina que quando a igreja perde esse foco, ela fracassa como a igreja de Cristo. Aí no tópico do comentarista, o autor cita o bispo primaz Manuel Ferreira. A missão basicamente era representar o mestre.
Eles deveriam se dirigir à casa de Israel e começar pela cidade em que residiam e preparar o ambiente para a chegada de Jesus. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e pregar nas cidades. Era necessário que desse explicações às pessoas da cidade e aldeia contactada do propósito dele, pregando-lhe: é chegado o reino do céu. Mateus 10, 7. E indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. E para terminar aqui o tópico 2, o item 2.3. O servo demonstra para que veio. O autor diz que o amor do servo era visível a todos, e olhava e sentia compaixão por todos, pois eram semelhantes a ovelhas sem pastor. Marcos 6,34. E Jesus saindo viu que a grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Por este tamanho amor revela o motivo da sua vinda a este mundo, pregar o reino de Deus para a salvação dos perdidos. Mateus 1,38. E ele lhes disse: vamos à aldeia vizinha, para que ali também pregue, porque para isso vim. Aí no tópico do comentarista, o autor cita novamente o bispo primário Manuel Ferreira. Os discípulos viam nos olhos de Jesus o amor puro que tinha por eles e pelo seu povo. Eles ouviam as orações agoniadas, sofridas, insistentes do Pai em favor deles. Ouvia as palavras do seu coração, que ardia as palavras ouvia as palavras do seu coração, que ardia. Aqui está errado. Deixa eu correr aqui. E ouviram as palavras do seu coração, que ardia em amor. A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Mateus 9,37. Então disse-lhe aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Bem, aqui nós terminamos então o tópico número 2. Muito obrigado por assistir. Aguardo todos no tópico número 3. O ID é realizado pelos discípulos. Até lá, se assim Deus permitir.